Salve família, vídeo novo aí no canal e eu vou estar fazendo um grafite hoje usando essas lanternas aqui, no caso no grafite, né, porque é uma divulgação para essa lanterninha aqui que é muito monstra, por sinal. E é isso família, tentei fazer uma parada da hora aí, mas não deu pra fechar tudo da cama não. E agora vamos escolher as tintas, que no caso já estão aqui, separadas nas caixinhas. Aqui ó. Que vai ser com as cores que essas lanternas aqui podem fazer também. Então vamos lá pro spot. Já tem um vídeo no canal desse lugar que a gente vai agora. E vocês já conhecem, mas agora a gente vai mostrar ele e vamos ficar lá até a noite pra poder tirar umas fotos com essa lanterna aqui do rolê. Então, as cores que eu vou utilizar vão ser essas aqui, que no caso é uma mistura aí bem louca, que eu vou usar esses azuis aqui, 4 tons de azul, 4 tons de vermelho e 4 tons de verde. E o rascunho que a gente vai fazer é esse aqui, tá ligado? Ele tem um personagem aqui, fazendo a lanterna aqui, né, iluminar a letra. E é isso, não tem muito segredo. Vamos lá pra fábrica ver como é que vai desenrolar esse trampo. Tem um carro lá dentro, que merda. Não era legal isso, né? Tem outro carro lá dentro também. Outro carro lá dentro também. Eita, não dá mais pra pintar aqui não. Vou perguntar pra algum deles lá se eu posso por acaso fazer um grafite aqui. Ai, chegamos aí já, família. Agora vamos pular pra fora e vamos ver as paredes que a gente tem de opção aí pra fazer. Aqui tem vários lugares. Quero achar um espacinho que não tenha ninguém e que não seja aqui também na rotatória, né? Pra não ficar uma rapaziada passando na frente, né, toda hora. Uma barulheira. Então vamos ver essa rua aqui. Ela é bem comprida e tem vários trampos aí. Ainda mais atrás dos caminhões, melhor ainda. Então, aqui tem um espaço, mas é pequeno. Aí eu vou ter que matar essa peça aqui. Aqui tem um espaço maior e tá bem morto isso aqui. Talvez aqui possa ser um bom lugar, já que tá bem mortinha essa tinta, né? Tem um espaço legal. Vamos ver aqui pra frente, ó. Toma. Pesado. Aqui preencheram, mas não finalizaram. Mas aí tá legal, né? Não precisa eu vir aqui fazer. Acredito que eu vou pegar aquele espacinho ali, hein? Consigo pintar tranquilo. É uma parada que tá umas cores boas, tipo, tranquila pra eu passar por cima, né? Não tá muito marcado. Tipo uma coisa dessa aqui, né? E é isso. Perfeito que eu fico atrás do caminhão, né? Isso não tem o que falar. Vamos fazer um trampinho aí. Eu vou pegar aquela tag ali, né? Matar depois com o fundo, ter que fazer alguma coisa ali. Fazer o personagem e a letra nesse espaço. Bora. Até que deu pra pegar um lugar legal. E quando o caminhão não estiver aqui, vai ser uma vista boa pra rua. Bora pro rascunho. Separar aqui o que eu vou usar. Aqui do mais claro pro mais escuro. A divisão, né, que eu fiz foi 2 bem mais claros e 2 mais escuros de cada cor, né? São 4 tons de cada cor. Assim a gente vai criar esse efeito aí de ter a lanterna na parada. Não tem muito segredo, agora é trabalhar. Eu vou traçar com o branco, porque a gente normalmente vai usar pouca quantidade dele depois, então eu posso aproveitar ele pro rascunho. Aí família, primeiro fica o salve pra esse brother aí. Vamos tá fazendo o trampo em cima do dele, então valeu pelo espaço. E fazer o personagem aqui. Já tem aqui a base da lanterna.
que vai correr nesse nível aqui assim, né? E agora a gente vai fazer o personagem aqui do lado. Chegar um pouquinho perto ali, mas bem de boa. Gostei, hein? Ele ficou um pouco diferente com essa perna meio pequenininha, mas eu gostei. No caso, eu ia escrever o detalhe aqui do nome da lanterna ali embaixo, mas eu vou ter que fazer na camiseta agora, para poder aparecer. Aqui é HD 03 e aqui eu vou aumentar um pouquinho ela aqui pra gente exagerar no tamanho. E aqui no caso deixar ela um pouco mais real, né? Agora aqui estou no resumo pra cá e pra cá. E a gente vai desenvolvendo agora aqui a letra do lado. Gosto já do personagem como que tá, hein? Ficou pequenininho, mas tá invocadinho, hein? Toma. Personagem finalizado. Agora a gente vai desenhar a letra aqui. Eu vou parar pra pensar um pouquinho agora como encaixar ela e começar o rascunho. Eu vou começar a fazer os vídeos aqui com o celular depois, porque eu preciso do rascunho aqui pra conseguir pegar a base da letra. Esse aqui, como vocês estão vendo, né? Eu tô fazendo com uma referência já criada, né? Em geral, a estrutura da letra é isso aqui. Vai rolar alguns ajustes, mas no geral, essa é a estrutura base. Agora eu tenho que lembrar que eu quero fazer uns 3Ds meio fortes em alguns lugares. Aqui. Eu quero usar um Lego ou um New York agora para traçar, para eu já definir ela num flow legal. Eu tenho um Lego aqui. O Lego é tipo meio termo, né? Não é tão grande.
Alguém não gostou muito, né? Toma. A estrutura da letra é essa. Eu vou adicionar o 12 como algum elemento aqui menorzinho, tá ligado? Em algum lugar. Mas já consegui pegar bastante a noção do que eu queria trazer. Tem a parte do 3D agora que a gente vai desenvolver. Alguns lugares é sombra deslocada, alguns lugares é 3D. Peça 3D ali, peça 3D aqui. Eu tô sentindo falta de mais uma aqui. Vou fazer uma seta pequenininha apontando para a lanterna. Acho que vai ser legal. Olha, como eu falo, né, não tem muito segredo. Eu vou aumentar um pouquinho essa daqui. E a gente tem a peça já desenvolvida. Agora vou colocar já também o rascunho do fundo, porque depois é só preencher. Porque daí depois realmente é só preencher, né? Eu já tenho tipo tudo desenvolvido. Onde eu vou colocar as bubbles. Agora finalizar aqui em cima. E é isso, família. Vamos aí. Por enquanto, só algumas buzinadas e nada grave. Vou fazer assim só para pegar o painel por completo, né? Conseguir trazer uma atmosfera maior. E é isso, família, já temos aí o nosso desenho feito com a Urcos, adicionada ali no personagem. Ele tá segurando ela aqui, né? Eu fiz exagerando o tamanho dela, né? Porque como vocês podem ver, tipo, ela é bem pequena, né? Muito prática. Mas aqui a gente fez ela grandona pra poder pegar aqui no nosso grafite, na letra inteira, e fazer um efeito bem legal, que agora eu vou começar a desenvolver, né, com base no preenchimento. Vou escolher agora as cores, né, que vão ficar dentro da luz, né, onde vai estar pegando, né, a lanterna, e assim a gente vai conseguir ver o efeito que ela vai trazer dentro disso aqui, né. Eu vou ainda decidir aonde vai ser o vermelho, onde vai ser o azul, onde vai ser o verde, mas o grafite inteiro, né, vai ser trabalhado com essas cores. Então bora agora para esse processo. Deu para respeitar certinho aqui a assinatura do brother. Chama. Um agradecimento aí ao Urcos por estar patrocinando esse vídeo aí novamente. Mais um vídeo aí feito em conjunto com essa lanterninha braba aí. É nóis. Valeu por confiar. Tem cupom aí embaixo, hein, com desconto pra vocês comprar ela também. É nóis. Obrigado, caminhão, também. Salve, FedEx. É isso. Agora vamos fazer a marcação da luz, aonde ela pega aqui na letra. Ela vem tipo até aqui em cima.
tá ligado? Acho que aqui eu consigo ainda trazer um pouco mais em cima. Gosto de como ficou. E então agora é realmente fazer a loucura de só preencher com os claros dentro e só preencher com os escuros por fora. Vamos ver como é que vai desenrolar esse trabalho aí. Tô curioso pra ver. Vou começar a usar luva, que eu vou começar a preencher, né? Já caguei aqui meu dedo todo de branco. E não tem segredo. Tá dando uma barulheira aqui de polícia, ambulância que tá passando aqui perto. Mas marcha. Vou tirar umas fotos agora do rascunho e a gente já segue pro processo. Tô pensando ainda como é que eu vou fazer em questão as cores, mas acredito que eu vou deixar o azul pra dentro da letra, ou seja, isso aqui vai ficar pra fora onde tiver preenchimento, isso aqui vai ficar pra dentro onde tiver preenchimento, isso aqui vai pra fora onde tiver contorno, isso aqui pra dentro onde tiver contorno, isso aqui pra fora onde tiver background, isso pra dentro onde tiver background. E assim, né, eu na verdade poderia simplificar até e pegar só tipo a mais escura e a mais clara, né? Deixa eu pegar aqui a mais escura e a mais clara. Deixar as médias aqui pra tipo ver se vai precisar, tá ligado? Porque querendo ou não, se eu fizer assim, né, eu tenho mais contraste, né, um perto da outra. Então, agora que eu parei pra pensar aqui, fez sentido pra mim, tá ligado? Parece que assim vai ficar melhor. E tem couro bastante pra fazer isso. Então, tipo, dentro, né, eu preencheria só com esse aqui. E esse aqui fica nos preenchimentos da letra onde ficar pra fora. Esse aqui eu preencho o contorno dentro. E esse aqui eu faço o contorno fora. Esse eu faço o background fora. Esse eu faço o background dentro. Acho que eu vou fazer assim. Qualquer coisa eu adiciono essas aqui depois, tá ligado? Porque daí assim eu garanto melhor essa estrutura, que pra mim fez sentido, tá ligado? Fazer assim, vai ter mais contraste entre elas, então eu acredito que pode ser uma boa escolha. Então é isso, acredito que pode ser uma boa escolha fazer dessa maneira. Vamos preencher a letra primeiro, né? Processos por processos. E agora eu vou botar a luva. Agora vamos preencher a letra dentro. Não é a melhor parede, né, como vocês podem ver, mas dá pra pegar. O único foda é lá a galera que vem que me vê bastante. Mas em geral, poucos buzinaram.
Arriscado, hein? Meio que acabou essa cor já. Deu pra preencher no limite. No limite do limite do limite mesmo. Eu até vou ter que improvisar ali na letra e fazer a sombra diferente. Agora a gente vem com a cor onde vai ficar o fundo mais claro dentro da letra. Dentro da luz, no caso. Boa. Agora eu quero chegar com a cor escura do preenchimento da letra. Vou fazer por etapas. Assim a gente já consegue ver a coisa mais estruturada também. E agora é a cor escura, no caso. É onde não vai estar pegando a luz da lanterna.
Olha, tá pegando, hein? Tá acontecendo, tá acontecendo. Tá, tô tranquilo. Ainda tem esse outro ali que é bem claro também, né? Posso tentar improvisar com ele. Então assim, um detalhe é que esse aqui acabou, mas a gente vai conseguir resolver. Já temos aí um efeito bem forte, né, disso aqui. No celular dá pra ver um pouco mais o contraste de cor. Na GoPro tá bem escuro mesmo, né, como eu tô vendo aqui. E dá pra pegar bem o efeito, né, sem dúvidas. Agora eu vou fazer o personagem. Vou utilizar as cores daqui também, mas vou fazer um pouquinho diferente, pra ele poder ficar num estilo da hora, né. Provavelmente usar essas cores medianas ali que sobraram, que eu acabei não precisando usar, né? Assim já ficou bem da hora. Eu vou usar talvez só pra fazer uns detalhes dentro da letra, né? Posso fazer um adicional com isso aí, verdade. Aí, família, eu acabei de ganhar uma água nova aqui, ó, do parceiro aqui do caminhão. Gente boa pra caramba. E tá aí, ó. E agora eu vou fazer o meu personagem. Vou preencher essa parte ali da peça. Vou botar a câmera um pouco mais perto pra pegar focado nesse detalhe. Então é isso, agora a gente vai pegar e fazer o personagem. Eu vou preencher ele de azul mesmo, eu já fiz o personagem azul e gostei. Como eu preenchi a letra de azul, eu vou fazer ele de azul. Aí eu contorno ele de vermelho. Não com o mais escuro de todos, mas com esse aqui. E faço a roupa dele de verde, tá ligado?
Agora vamos para o vermelho. Ah, tá tudo aqui já. Não, para verde. Fazer a roupa dele. Vou pegar esse azul aqui, fazer a calça, porque talvez eu possa fazer a lanterna com esse azul aqui também. Vou preencher o óculos de preto mesmo, clássico. Eu tenho que resolver melhor com esse verde aqui e esse aqui ali fora. Eu já vou aproveitar para fazer isso agora também. Ah, esse é o vermelho? Caraca, vacilei.
Aí, personagem quase todo preenchido. Eu vou colocar esse fundo aqui, né? Como tinha aquela tag ali em cima, eu tinha que apagar. Eu vou dar uma incrementada aqui no fundo pra poder fazer mais sentido. Tenho que pintar ainda a lanterna, né? E dar ênfase pra ela agora aqui. E aí a gente vai começar a finalizar todo o trabalho. Eu vou ainda passar o branco, né? Nas partes de dentro daqui, que vai dar uma saltada legal. E passar um não tão claro aqui fora, né? Que vai ser tipo o azul mediano que eu tenho ali. Então é isso, vamos pro processo. Nossa, agora eu tô tipo totalmente no aberto aqui, né? Ainda mais na frente de uma rotatória, velho. Só na fé do pai. E agora vou fazer essa parte ali, né? E agora preto e branco, que essa parte aqui eu vou fazer tipo de preto e branco. Agora eu tenho que olhar o rascunho. Deu pra resolver legal. Agora tenho que refazer essa parte aqui do dedo dele. Dá pra fazer melhor isso aqui.
Toma! Deu pra resolver legal a lanterninha ali. Agora o que falta é um detalhezinho dela aqui, ó. Mas eu vou fazer de preto, na verdade. Agora eu vou traçar o resto do personagem. Tem um bigodinho que eu quero fazer nele aqui. Vamos fazer aqui o rosto. Chama na bigodeira. Agora aqui o clássico. Porra, contente que eu consegui resolver legal isso aí, hein? Nossa, o bagulho tá como? Diferenciado. E aí, rosinha cheia. Daquela maneira. Tacando foda-se. Agora vamos traçar o resto do personagem. Fazer um efeito que eu gosto agora com o branco. Olha aí, família. Tamo meio que quase pronto, hein? Agora eu vou colocar os brilhos dentro da letra aqui, na parte que tá dentro, que eu quero ver esse negócio iluminar. Vai dar uma diferença grande ali dentro. Bora. Agora vamos adicionar o branco dentro da letra. Dentro da letra. Só vou colocar também esse outro azul aqui.
Agora vamos pro branco. E no caso embaixo não vai pegar brilho, então eu não vou fazer brilho na parte de baixo, tá ligado? Vou fazer brilho agora no personagem só. Nossa, esse branquinho aqui estralou dentro, né? Toma. Agora eu tenho que resolver um pouco melhor esse fundo, na minha opinião. Ver se eu vou aumentar, se eu vou colocar mais cores, mas dar uma resolvida aqui talvez com outros verdes, tá ligado? Pra dar um grau. Esse aqui talvez da roupa dele. E vou adicionar um pouco mais de informação aí pra dar uma vida. Tô em dúvida se eu deixo esse iluminado aqui de branco ou se eu deixo tudo verde. Eu acho que tudo verdinho vai ficar melhor, hein? Vou deixar agora pra ver, dar uma olhada como é que vai ficar. Olha, acho que assim fica mais óbvio, né? Porque fazer um efeito ali dentro, conseguir trazer realmente o efeito dela ali não vale a pena. Assim acho que a gente consegue pegar o movimento dela aqui, essa curva, e marcar essa curva aqui. Agora sim, hein? Deu uma diferença. Eu tô pensando se eu venho com mais detalhes, com mais alguma informação. Talvez eu vou só adicionar as listras na roupa do personagem. O único foda é que tem as letras ali, né? Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa pra solucionar isso. Se não, é isso. Vamos pensar. Vou fazer uns pontos agora de brilho
Agora sim o bagulho tá como? Estralando. Toma. Efeitinho da lanterna agora sim fez a diferença. Isso é louco, que da hora. Um salve novamente para Urcos HD03, que é esse modelo aí que ele tá segurando. Lanterninha braba, que no caso a gente vai esperar escurecer para ver como é que vai ficar com a lanterna iluminando o rolê também. Chama, família. O parceirinho veio aqui trocar uma ideia. Ele que tá no outro caminhão ali. Ele é um cara da Ucrânia. Veio trocar um papo aí. Eu agora vou fazer um detalhe que eu queria ter feito já. Vou fazer aqui no sapato dele. Chama. Agora tem um botezinho ali encaixado. Tudo no seu lugar. Uau! Não acredito. Chegar com o contorno ali de novo. Só pra dar um pouco mais de peso pro personagem, não precisa ser uma sombra, tipo, totalmente real, tá ligado? Eu quero realmente trazer volume e contraste para algumas partes daqui. Ah, sim, ainda deu uma estilizada ali, né? Uma limpada. Acredito que temos tudo que precisamos aí, hein? Assinar em algum lugar agora e marcha. Consegui aí fazer esse trabalho usando grande parte desses 6 sprays aqui, né? Isso aqui, tipo, esse aqui tá cheio. Esses dois aqui estão bem cheios. Aqui ainda tem pouco de tinta. Então qualquer coisa eu consigo desenrolar um outro trampo aí ainda. Eu vou ver se tem alguma parada pra eu ir comer aqui perto, que eu tô com uma fome. E aí a gente volta logo menos pra cá. E é isso. Esses ali eu vou jogar no lixo, que eu tenho que encontrar também. Chama, família. Conseguimos estralar aí. Letrinha da hora. Com esse efeito aqui, né? Do iluminado da lanterna. Agora a gente tem que ter um pouco de... Agora eu tô fazendo umas fotos e vou ter um pouco de paciência. Vou dar um rolê aí, provavelmente, ver se eu pinto alguma outra coisa e voltar aqui para tirar umas fotos e fazer uns vídeos à noite usando da lanterna para iluminar esse trabalho. Então a gente consegue ter uma interação ainda maior aí no rolê. Tô bem contente com a parada. Realmente é uma parada que eu tava um pouco inseguro para experimentar, mas gostei muito do resultado. Fiquei bem contente de como deu para dar essa diferença realmente, né, de que tipo tá iluminando uma área só da peça
E o resto aqui, tipo, me incomoda um pouco que tá muito escuro, que tá quase que não dá pra ver. Mas faz muito sentido por causa que entrega o que eu realmente queria fazer aqui, né? Então, tipo, não é uma coisa que eu vou fazer sempre, mas que se eu quiser fazer, eu já sei que dá pra entregar uma parada interessante, né? Um efeito interessante aí com isso aqui, né? E conseguimos resolver legal colocando a Urcos HD03, né? Com os detalhes no personagem aqui escrito, ela aqui e com esse efeito, né? Porque esse vídeo tá sendo realmente patrocinado por essa lanterninha aqui, né? Que eu já mostrei num vídeo pra vocês, né? Eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês conferirem também no card. E assim, né? Eu não tenho o que dizer, ela já foi usada, foi aprovada e agora a gente fez mais um vídeo, né? Patrocinado por ela. Então, grato aqui pelo suporte, tamo junto e, né? Quem ficou até agora já viu o processo aí e pôde ver como é que foi pra fazer esse efeito aqui dentro da letra. Tamo junto, rapaziada. Mais um aí estralando e vamos pros takes à noite. Já tá escuro e estamos chegando ali. Vamos botar as lanternas e vamos ver o que a gente consegue desenrolar aí. Finalizado, família. Agora vamos brincar com as lanternas aí. E é isso, salve pra Urcos. É nóis, família. Chama. E no caso eu fiz com as cores do RGB por causa disso aqui, né? Do fato delas ficarem com essas cores assim também, né? Que fica um efeito bem louco. Isso aqui no meio de um túnel deve ficar irado. Não vejo a hora de experimentar. E aí? Agradeço novamente aí pela parceria. Mais um trampo aí, finalizado. É isso. As lanterninhas, como vocês podem ver, elas funcionam muito bem, né? Mesmo com esse tamanho aí. E é isso. Mais um vídeo produzido aí junto com a Urcos. Temos ali os sinais ali no personagem. É isso. Hasta la próxima.